Esse quadro consiste em uma consequência lógica de um período em que grande maioria da população se encontrava excluída dos direitos civis e políticos, não havendo sequer consciência da possibilidade de se engajar por eles. Da independência ao fim da Primeira República, direitos políticos só no papel. Diferente do que ocorreu na América do Norte e na América Espanhola, a independência do Brasil se deu de forma relativamente pacífica, excetuando alguns conflitos regionais que acabaram sendo derrotados, a exemplo da Revolução Pernambucana. De 1817, não houve ampla mobilização nacional em prol da independência, que teve como principal característica a negociação entre a elite nacional, a coroa portuguesa e a Inglaterra. Havia um sentimento popular manifestado principalmente nas capitais, como no Rio de Janeiro, de ódio aos portugueses, que controlavam o poder e o comércio nas cidades costeiras. Mas a elite, apesar de almejar a maior liberdade de Portugal, entendia a necessidade da figura do rei para manter a ordem social. A posição do povo não foi de mero espectador, mas também não foi decisiva. A consequência dessa pouca participação foi a inexistência de mudanças radicais em relação ao período colonial, que além de possuir uma herança extremamente negativa, teve muito pouca influência popular em seu processo, fazendo com que os benefícios de uma maior independência não fossem revertidos em prol da sociedade. A Constituição outorgada de 1824 trazia grandes novidades e avanços no que se refere aos direitos políticos. Trouxe uma ampla liberdade de voto para os padrões da época, podendo votar todos os homens de 25 anos ou mais que possuíssem renda mínima de 100 mil réis anuais, incluindo os analfabetos, estabelecendo, no entanto, uma limitação de renda de 100 mil réis. Para o chefe de família, dos oficiais militares, bacharéis, clérigos, empregados públicos e todos que possuem independência econômica, a idade mínima era de 21 anos. No entanto, apesar de representar um avanço no direito político, ainda trazia graves limitações em direitos civis, pois a Constituição de 1824 não tocou na escravidão, permitindo a sua existência até a abolição em 1888. Ainda assim, o referido avanço se deu apenas na forma. Na prática, o manejo desse processo eleitoral não refletia necessariamente uma maior participação cidadã do povo, mas sim o surgimento de um instrumento de manutenção e controle do poder pela elite. O povo que agora possui o direito de votar era o mesmo que tinha vivido 3 séculos de colonização, tempos estes que trouxeram de herança o analfabetismo de 85% da população. Carvalho, 2018, página 37. Incapaz de entender as estruturas do Estado e o que seria um governo representativo, a característica principal das eleições nesse período era a fraude, compra de voto, manipulação dos procedimentos com adulteração de cédulas, atas eleitorais e da mesa eleitoral, além da truculência dos chefes locais que se utilizavam de capangas para ameaçar e constranger o povo a votar conforme suas pretensões. Uma série de práticas que retirava do processo eleitoral qualquer legitimidade para representar a vontade popular. Podemos entender que a previsão constitucional do direito ao voto constituiu algum avanço, principalmente para preparar o terreno para futuras mudanças substanciais, mas a forma e os objetivos desse processo eleitoral não representavam uma mudança radical no contexto da participação popular. Para Carvalho, 2018, página 41, o voto era um ato de obediência forçado ou, na melhor das hipóteses, um ato de lealdade e gratidão aos chefes políticos locais, em que muitas das vezes era responsável por um mínimo de assistência social que existia na época. Em 1889, tivemos novamente a mudança na estrutura do Estado, sendo instituída a República, mas também sem avanços radicais. A diferença foi o surgimento de uma nova forma de controle do poder, com a sua descentralização e fortalecimento das oligarquias locais. Contrariando as expectativas do progresso democrático, podemos evidenciar um retrocesso no que se refere aos direitos políticos. Os analfabetos foram excluídos do direito ao voto, o limite de renda passaria de 100 para 200 mil réis e o voto passava a ser facultativo, refletindo o legislativo representante de uma elite que justificava os problemas do Brasil pela ignorância dos eleitores, que não sabia escolher seus representantes. Célebre frase do deputado Saldanha Marinho representava uma das poucas vozes dissonantes na época. Não tenho receio do voto do povo, tenho receio do corruptor. Carvalho, 2018, página 44. José Bonifácio também tinha essa consciência, entendendo que o retrocesso era um erro de sintaxe política, pois criava uma oração política sem sujeito, um sistema representativo sem povo. Carvalho, 2018, página 44. No mais, continuavam as mesmas práticas fraudulentas de controle popular pelo voto de cabresto, agora sendo conduzido pelas oligarquias através do que ficou conhecido como coronelismo.
No que se refere aos direitos civis, a abolição da escravidão não foi acompanhada da reinserção dos escravos libertos na sociedade. Considerando que os interesses na abolição se deu por motivos econômicos, muitos por pressão inglesa, diante de um cenário internacional que defendia a remuneração do trabalho para a exerção dos trabalhadores na rede de consumo, o fim da escravidão no Brasil não teve nenhuma conotação libertária. A consequência disso foi o abandono dos escravos libertos à própria sorte, sem educação, sem terra, sem trabalho e renegado por uma sociedade em que a ideia do negro como escravo estava extremamente enraizada em sua cultura. Foram muitos escravos libertos que retornaram às fazendas para trabalhar por mísera remuneração. Aos que se aventuravam na cidade, ficavam abandonados sem emprego, pois com a vinda dos imigrantes italianos para ocupar os postos de trabalho, surgido com o dinamismo do café, aos libertos sobravam os trabalhos mais brutos e mal pagos, e somente aos que conseguiam um trabalho. Sobre direitos sociais, muito pouco se podia falar, pois eram quase inexistentes. A assistência social que existia era praticada pelo setor privado, principalmente pela igreja, e não passava de caridade. Houve ainda um retrocesso importante com a retirada do Estado pela Constituição Republicana de 1891, da obrigação de promover a educação primária prevista na Constituição de 1824, dificultando ainda mais a conscientização popular. Fora a previsão de uma caixa de aposentadoria e pensão para os ferroviários em 1923, a Primeira República não representou avanço significativo no que se refere aos direitos sociais. Assim, da independência até o fim da Primeira República, é possível analisar de forma geral pela existência de uma população politicamente ativa e organizada. No entanto, Carvalho 2018 traz importantes ponderações a essa análise. A primeira se refere a dois movimentos da época que alcançaram mobilização nacional e de alguma forma representava um despertar da conscientização política. O movimento abolicionista e o tenentismo, em que o primeiro foi importante para difundir a ideia de liberdade e unificação nacional, e o segundo teve seu mérito na luta contra o poder das oligarquias locais. Uma segunda ponderação a essa análise consiste na ideia de se entender que, mesmo não havendo exercício de cidadania dentro dos seus instrumentos formais de efetivação, o povo se expressava de outras formas. Mesmo não tendo papel central no processo de independência e de formação da República, não foram poucas revoltas populares que aconteceram no período. Rapidamente podemos citar as manifestações no Rio de Janeiro.